Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. O Sala de Redação desta quarta-feira está chegando com você e vamos falar sim da vitória do Grêmio ontem sobre a LDU, uma importante vantagem trazida pelo Grêmio para a próxima terça-feira. Amanhã tem o Internacional contra o Olímpia lá no Paraguai e outros tantos assuntos que certamente surgirão ao longo do programa. Sempre em nome do Gimo Antibac para uma rotina mais segura, Zafari Bourbon, Ruder Segurança 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado era Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESA Fiat, Fiat e IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Challenger International Divan. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E planos de saúde Sulmed, carinho pela vida. Bom, deixa eu lembrar aqui que o vestibular Facate no dia 20 de julho, tá? Vai acontecer. Informações em www.facate.br. Davi Coimbra, eu quero começar contigo. A vitória do Grêmio, ela tem que representatividade? Onde é que está o Filipão nisso? Como é que está o futuro imediato do Grêmio? Enfim, eram 9 jogos sem vitória, 5 jogos sem fazer gols. Diz para mim o que tu pensou depois do jogo. Significa o retorno, Pedro Ernesto. Significa a volta do futebol gaúcho. Aquele time defensivo, aquele time que dá chutão, aquele time que joga com mas 2 volantes. Me lembrei do gordinho Daltro em Vacaria, te lembra? Coisa linda, é aquilo mesmo, Pedro Ernesto. Sim, esse negócio de ficar tocando a bala, tic-tic, tic-tac. Ah, não, agora nós não jogamos mais com um volante fixo, agora a gente joga com os volantes móveis. Nada, isso é jogo de homem, Pedro Ernesto. Isso. Jogo de homem. Nada de negócio. Gauchesco e brasileiro. Como diria o Peninha, o nosso 10 é o 5, ele dizia no livro dele a propósito do Grêmio, né? É isso aí, o jogo com 2 volantes, dando-lhe porrada, o goleiro pegando, o zagueiro tirando, aquela loucura. E aí tu tem um refinamento, junto com tudo isso, tu tem um refinamento que é o 10. Que era o Carlos Miguel nos tempos dos áudios do Luiz Felipe. Era o Carlos Miguel e agora ele está recuperando o Jean-Pierre, né? Jean-Pierre que jogou ontem animado, interessado e que inclusive brigou. Quer dizer que a volta do futebol gaúcho, Pedro Ernesto, eu estou festejando a volta do futebol gaúcho do Oswaldo Rola, do Daltro Menezes. Contra o Fluminense, o Grêmio vai jogar piochado. Isso aí tem que ser assim, Rola. Pedro Ernesto. O Oswaldo Rola, o futebol era só aquele do Grêmio LDU. Não, mas era próximo a isso. Entendeu, Pedro Ernesto? Era mais. Tem que ser assim. Tá bom. É isso aí, Pedro Ernesto. Ô Bagé. Tu que, bom, Bagé, falou em gauchismo, né? Porra, afinal, Bagé é uma terra gaudéria. Tu acha que no próximo jogo o Grêmio vai chegar lá contra o Fluminense piochado, não? Boa tarde, Pedro. Tem algumas coisas no futebol. Eu tenho 45 anos de idade, mas eu tenho um pensamento, por vezes, considerado mais antigo do que a minha idade. E ela tá justamente nesses caras vitoriosos, como é o Filipão, como o Abel, que chegou no Inter aí, foi trollado o tempo inteiro e depois ele encarreirou 9 vitórias e quase bateu campeão. Porque esses caras, por vezes, são chamados de desatualizados. Então eu quero sempre um desatualizado que seja um multicampeão. Porque o desatualizado que ganha me serve. Ele que continue desatualizado, esses caras pararam numa época do futebol em que se ganhava título, independentemente da maneira que tivesse ganhar. Claro que é muito melhor tu ganhar jogando bem. Mas o Grêmio não vai jogar bem da noite pro dia. A gente tem batido muito nessa tecla. O Grêmio de 16, 17, ele ficou pelo caminho. O Grêmio tem que se reinventar agora. E essa chegada do Filipão, Pedro, se a gente pegar só a estatística do Filipão, de 6 pontos que ele disputou, ele ganhou 4. Isso não acontecia no Grêmio, o Grêmio não tomou gol. Ah, mas o Gabriel é espetacular. Claro que o Gabriel Chapecó é espetacular. Mas ele também tá ali para defender. O Grêmio parou de tomar gol. E essas cascas, eu até brinquei outro dia no Sala, é uma cebola. Vai ter que ir tirando as cascas. A primeira casca era parar de tomar gol, a segunda era parar de perder, a terceira da agora no Campeonato Brasileiro é ele conseguir ganhar também pelo Brasileiro. O Grêmio ganhou ontem numa altitude de quase 3 mil metros. E o Grêmio jogou ontem com o Jean-Pierre, que parece que o Filipão entendeu em poucos dias dentro do CT Presidente Luiz Carvalho tudo aquilo que outros treinadores não entenderam em alguns anos.
Porque não deve ser coincidência. De 90 minutos numa altitude, o Jean-Pierre participar de 74. O gol, que é um mérito do passe qualificado que ele tem, porque ele não cruza, ele dá um passe na cabeça do Léo Pereira, mas é uma bola que estava perdida e que ele sai correndo atrás da bola, como lembra o Davi. Tem um momento que ele tenta tabelar com Não, mas isso não pode ser saudado, isso é obrigação do cara ir atrás da bola, né? Se não for atrás da bola, ele tem que trabalhar numa oficina mecânica. Parece que é proibido elogiar o Jean-Pierre no sala de redação. Não é. Não, mas isso... Ele botou o jogo no bolso. Uma bola que ele foi buscar, mas ele tem que buscar. Na verdade mas não vai nessa do Pedro Ernesto, porque é proibido sim. É proibido sim, não dá pra elogiar jogador bom. Agora elogia um ruim agora, vamos ver, Bagé. Elogia um ruim aí de ontem. Não, o Thiago Santos, ele foi endeusado. Elogia o Cortez aí. Mas o Jean-Pierre não serve. O Cortez não pode ser cobrado por algo que ele não sabe fazer, ele não sabe cruzar, né, Pedro? Aí ele não pode jogar. Mas só pra fechar essa parte do Jean-Pierre, claro que o Jean-Pierre precisa ter essa sequência também. Ele precisa entregar mais, não pode ser só nesse jogo. Mas ontem o Grêmio voltou a ter alma, Pedro, porque o Grêmio não tomou gol no final do jogo por ter a alma de novo. O Grêmio voltou a ser copeiro. O Grêmio... Eu sei que é ruim essa frase do saber sofrer, e o Filipão bateu muito nessa tecla. Mas o Filipão tá trazendo pro Grêmio uma alma que parece que o Grêmio tinha deixado fora do campo. Eu gostei muito do jogo ontem. Leonardo Oliveira, tu que é um sofredor, Leonardo Oliveira. O Grêmio já sofreu 2 vezes com o Filipão. Não tomou gol, ganhou 4 pontos em 6. O que é mais? São os 2 chocolates que o Grêmio tomou ou os 4 pontos que conquistou? Não, o Grêmio vai sofrer e vai sofrer muito mais, mas não é sofrer de perder. É um sofrimento diferente esse que o Bagé está se referindo. Porque antes o Grêmio vinha sofrendo porque apanhava de todo mundo dentro da arena. Um sofrimento gostoso. É um sofrer de amor, né, El? É um sofrer de amor, né? É quase um sadomasoquismo. É uma boa definição, é sofrer de amor. Mas o Grêmio vai sofrer no jogo e o Grêmio parte com 0-0 e vai se agarrar a esse 0-0. Se vier 1-0 é goleada, é champanhe no vestiário. E vai ser assim porque o Filipão não, mas no Brasileirão não serve isso aí, cara. Diferente. Mas, Pedro, o Grêmio vai... O que vai fazer o Grêmio? O Grêmio não vai se meter de pato a ganso. O Grêmio sabe que não está conseguindo impor seu jogo, tá vazando pela defesa, tá vazando pelos lados. O que faz o Filipão? Fecha e vamos jogar no contra-ataque. É bola no Diego Souza, ele vai disputar com o zagueiro, fica com a segunda bola e a partir daí tenta alguma coisa. Ou contra-ataque, como foi ontem. Não tem como fazer diferente. Filipão chegou ao Grêmio quinta, né, Bagé? Quinta ou sexta? Quinta. É, quinta-feira. Quinta-feira. Ele não treinou ainda. Então o que ele faz? Ele faz o simples. Garante o 0-0. O que vier a mais é lucro. Porque a realidade do Grêmio é essa. Não adianta o Grêmio querer sonhar com mais do que isso. Peraí. O garantir o 0-0 é meio relativo, hein? Tu garante que o Grêmio ganha da LDU aqui na Arena terça-feira que vem? Com essa pegada, com essa postura, o Grêmio garante pelo menos um empate. O que não pode acontecer é o que o Grêmio vinha fazendo. O Grêmio tentar jogar, trocar carta com o adversário, e o Grêmio estava apanhando do Fortaleza, do Goianense, de todo mundo. Agora não, agora o Filipão estanca isso, fecha a casinha, fecha a defesa e vai especular no ataque. E vai ser assim. E o Chapecó e depois o Breno, quando voltar, vão continuar sendo os personagens. Ontem o Grêmio teve 24% de posse de bola, deu a bola para ele, e no segundo tempo não sofreu. Até foi uma atuação segura no segundo tempo. Primeiro tempo, sim, passou por alguns perrengues. Mas vai ser isso, Pedro. Não tem como ser diferente na situação que está o Grêmio e no pouco tempo para trabalhar algo além da defesa. Pedro, já sofreu pelo Grêmio algumas vezes. Desculpa. Tu que adora de alguma posse de bola. Eu não vi o Grêmio com a posse da bola ontem. Usando do personagem para bater nos colegas. É isso que Pedro Ernesto tá fazendo. Ele é um volantão, é isso aí. Mas a gente gosta dele. Pedro Ernesto, esse jogo do Pedro Ernesto com VAR, que agora tem VAR aqui no site de redação. Você entra em GZH, tá na capa de GZH lá, esse programa agora em vídeo também. Por exemplo, a gente viu a maldade no Guerrinha, né, Diogo? O Guerrinha cortou o cabelo. O homem que corta o cabelo, ele quer incomodação. Quer incomodação. Agora olhando bem, tá quer bonito. Incomodação. O homem que corta o cabelo, Potter. O homem que corta o cabelo primeiro, ele tem cabelo, tá? Vamos partir daí. Isso me machuca. O Diogo tá de camisa. Cortei o cabelo porque os caras do Serasa começaram a rondar a casa. Pra não ser identificado. Boa. Só fica na janela ali no isolamento. Mas, bom, enfim, boa tarde para todo mundo. Eu não quero ser o chato tá aqui, te olhando? Né? Olha aí. Tá te olhando. Tu é mais bonito que ela. O Pepe?
O gato do Pedro é o Pepe Guardiola? É o Pepe, o Guardiola sou eu, ele é o Pepe. O mesmo cara que nos bate, tem a meiguice de estar com um gatinho no colo. Isso, ele é um gatinho. O Pedro, na verdade, é um gatinho. Ele é o nosso Rouxinol. Ele é o nosso Rouxinol. Eu vou ser assim meio chato, porque, claro, eu compreendo a euforia da torcida do Grêmio, né? O Grêmio vencedor, copeiro e tal, enfim. E eu compreendo que tem que ser assim mesmo, resiliência, sofrimento, o Grêmio não tem condições, não tem jogadores até para propor jogo, para atacar, enfim, mas eu apenas questiono que o Grêmio tenha conseguido se defender tão bem assim porque não tomou 2 gols. E claro que é um processo, o Filipão vai ter que fazer mais, são só 2 jogos, mas no primeiro jogo o Chapecó foi o personagem, ou seja, a defesa foi vencida, o Chapecó individualmente teve que defender. E ontem não foi tão diferente assim. O segundo tempo, a LDU teve muitas chances de fazer gol. Mas era altitude, tinha desfalques, eu compreendo. Eu só questiono se, jogando dessa maneira que nós vimos nos 2 jogos, o Grêmio necessariamente vai sair da lanterna do campeonato. Eu acho pouco. Em algum momento o Grêmio vai ter que jogar um pouquinho. Né? Vai ter que melhorar. Assim. O Davi já disse que voltou o futebol do foguinho, o Bagé disse que o Grêmio é copeiro. Não, mas eu acho que é ilusão para a torcida do Grêmio isso nesse momento. O que eu quero dizer, Diogo, é que o primeiro passo... ele começou a acontecer, o Grêmio parou de tomar gol, o Grêmio parou de perder. Não, mas agora vem o terceiro passo. É verdade, o que eu quero dizer, o Grêmio foi mal contra o Inter e foi mal contra o LDU. Mas já não perdeu. É que a realidade é complicada, Pedro. Tá bem, mas como é que será contra o Fluminense que ele tem que ganhar? Agora ele tem que melhorar. Se o Grêmio... Digamos que um outro passo, Davi, é o Grêmio nessa ideia de contra-atacar não ser tão ameaçado assim o seu goleiro. Porque tem jogos que o time tem 20, 30% de posse de bola, chuta 10 bolas no gol e o seu goleiro só vê o jogo. Quando o teu goleiro é melhor, complica. Se o Grêmio não contratar 2 meio-campistas e um centroavante, isso vai se repetir todas as partidas. Tá, não, mas pelo menos está definido. A direção do Grêmio tirou da cabeça do Filipão que não precisa goleiro e vai contratar meias e atacantes. E esta bobagem não será feita. Porque o Ricardinho, por exemplo, o Ricardinho é um jogador que a gente sabe que ele tem certas valências, certas qualidades, mas ele perde muito gol. Ele tem que aprender. O Filipão, sei lá quem, tem que ir lá ensinar ele como é que ele tem que ser. Curso de Romário, entendeu? Na frente do gol. Às vezes, ele, o goleiro, ou sem o goleiro, ele mesmo assim ele perde. Então, ele não está pronto ainda para ser titular do Grêmio. O Diego Souza, a gente vê que o tamanho do Diego Souza, ele não tem velocidade, ele não tem resistência para fazer uma partida inteira. No jogo, né? Vai jogar o Churin. E tem mais disso ainda, que o Léo está ameaçando, vai jogar o Churin. Então, isso é ameaça, é verdade. Não, e Davi não pode ficar brabo. Se tu estava agora aqui saudando esse futebol dos 5, o Churin. O Churin tem que ser o nome do teu próximo filho. Você não tem que friscar aqui. Não adianta ser parcialmente do futebol. Não, mas aí vem a notícia do Churin, agora é o novo titular do Grêmio. Fogos de artifício na cara da Vico. Vem com essa aí. Mas tem que contratar um Tinga, por exemplo, ali para entrar ali no meio de campo, tá? Para poder jogar o Jean-Pierre, porque senão o Jean-Pierre é o novo Douglas, entendeu? Ele fica ali perto. Ontem ele jogou assim. Ontem ele jogou como novo Douglas e funcionou. Mas para acontecer isso, vai ter que ter um cara a mais ali. O Cortez tem seus problemas, todas essas coisas que a gente já sabe. Então, o Grêmio vai ter que contratar. É o Cortez, né? Outra coisa. E o Alisson na direita ajudando a marcar isso. Isso não vai ser, não pode ser o Alisson. Mas ontem foi o Alisson. Tem que ser o novo na Tinga. Atuação saudada foi o Alisson. Não, tem que ser o novo Tinga, como te disse. Tem que ser um cara assim. O novo Tinga, ele tá na seleção olímpica. O nome dele é Matheus Henrique. Todo mundo quer um novo Tinga, né, Davi? Ou que seja. Não é tão barbado assim achar. Mas não, tem digo, que ser no Grêmio, o cara mais parecido com isso é o Matheus Henrique. O Grêmio ficou um pouco braba com o Matheus Henrique agora, porque pelo comportamento dele com o Thiago Nunes. Sem ele, Potter. É que ele não foi ainda treinado com o Filipão, porque todo mundo aparentemente melhorou com o Filipão. Mas o Matheus Henrique tem bola. Né? Tem bola. Ô Potter, nesse jogo. Não, mas aí é que tá, Potter. Aí, viu, Leonardo? Desculpa te interromper. Não, vai lá. Em cima do que o Potter está dizendo, é que eu gostaria de conversar um pouco mais amplamente. Diz o Potter, todo mundo aparentemente melhorou com o Filipão. Não, eu acho que melhoraram os resultados. O desempenho, ele trouxe competitividade. Ele trouxe competitividade que estava faltando. Não, mas eu também sou competitivo e não jogo nada. Não, é que assim, o Filipão gosta de força, mas o Filipão gosta pra cacete de jogador bom.
Sim, ele Gosta gosta pra cacete de jogador mas é que nesse momento... Filipão ele sempre não ganhou tem com um como... jogador bom. Não, o Palmeiras dele tinha Felipe Melo, que é um jogador mais vigoroso, mas é um baita volante. Não, Bruno e o da Henrique, década de 90, de Lucas 99. Lima, Gustavo Scarpa, Dudu, olha só, do meio pra frente. Mas assim, é que nesse momento o Filipão não tem como azeitar a máquina. Nesse momento é jogo de combate, é jogo O de Filipão tá confronto tirando a físico. dor, Léo. Primeiro Exato. tá tirando a dor Aí, de Bagé, perder e depois ele vai trazer o amor. Sim, Olha que frase lá na bonita. frente, quando tiver tempo. Mas Tu acha que o Filipão faz gemer sem sentir dor? É isso? Amor tem dor também, o Bagé. Claro, Amor tem dor. O Matheus Henrique... Quem nunca, né? O Matheus Henrique talvez entre na fase do amor. Amar é não sofrer, na fase da sabia, dor. Bagé? Sim. O Léo tentando falar sério no programa. O Léo reviu a partida de madrugada. Né? Bagé, Aí ele tá tentando falar sério, aí os caras ficam falando, você quer fazer amor, com o cabelo do Guerrinha. Tu não, né, Potter? Tu nunca faz isso, né, Potter? Tu nunca faz isso. Tu nunca, tu só Não, é que quer assim, ó, falar de Diogo, isso assuntos aqui é um time. magnânimos. Thiago Cirqueira falou assim, ó, vai lá e fala umas bobagens. É isso. O Thiago Cirqueira é o nosso Filipão. Eu acho que eu tô aqui Diogo, pra falar em 4-4-2. Eu não tenho a mínima ideia de 4-4-2. Eu, tipo assim, eu não revejo partidas, jogo. Não tenho tempo de rever partidas. Claro que vê, eu sei que Bagé, vê, nem vem. O Bagé quer Não, gemer sem rever. sentir dor, rapaz. É isso que o Bagé quer. Mas uma Ele coisa quer- tá ligada à outra, Pedro. O que precisa ser entendido é que o Grêmio jogou de acordo com o que tem. É isso aí. Nós estamos esperando ver o Grêmio fantástico. Não vamos ver. Nós vamos ver o Grêmio tirando o sangue da unha. É esse o Grêmio que tem. Guerrinha, o Grêmio tem que fazer, eu fiz o cálculo ontem, 48% dos pontos para chegar a 45% no Brasileirão. Tu acha que o Grêmio vai se enfeitar, vai se meter de pato ao ganso? Vai ser confronto físico, vai ser jogo pegado. O Davi falou do Ricardinho. O Ricardinho a gente vê que ele tem potencial, ele está em formação ainda. Ele vai Isso, desenvolver. exatamente, tem informação. O Potter, tu lembra do Tem que Sobis aprender quando começou coisas, no né, olho, Léo? Puxão de cabelo. Sobes 2004. O Sobis perdia gol e o Muricy manteve, o Fernandão treinava com ele e o Sobis virou o que virou. É tempo. Nesse momento, o Grêmio precisa de jogador potencialmente físico. E aí o Filipão tá apostando no Cortez porque é físico, no Alisson porque é físico, vai apostar no Churin porque é físico, talvez receba um outro reforço. Mas, Bagé, não espera que o Grêmio... Bagé, o Grêmio não vai encher os olhos. Esses caras aí não vai ganhar de ninguém, rapaz. Cara, mas Não ele vai em precisa. casa. Olha, Ele o vai futebol ganhar é uma- tão espetacular que se começar a chegar a bola aérea pro Churin, Contra o Cuiabá. o Churin vai começar a marcar gol e Mas aí tem já uma- era tem- mais tem uma outra, tese. Tem outra coisa que a gente tem que lembrar, com esses caras aí não vai ganhar nada, perfeito. E com os caras bons que tinha nos Exato. últimos anos, o que ganhou? Não ganhava nada. Não ganhou nada. Não, mas não foi primeiro rebaixado, semestre, né, Guerrinha? Não, mas o Grêmio não está rebaixado ainda. Vamos devagar com o Não, eu andor. sei, Não, mas não vai nesse, tá rebaixado. nesse momento ele é lanterna. Sim, mas o problema é que o Grêmio diminuiu de qualidade, diminuiu. Claro Muito. que diminuiu de qualidade. De algum tempo já. E dá para tirar mais desse time aí? Dá para tirar Com mais? esses jogadores que foram Com o tempo, nominados o aí, Filipão não. consegue. Tem que tentar com os guris ou com contratações. Então tem que jogar, não porque eu disse isso segunda-feira. O Grêmio tem que jogar como um time pequeno agora. O Grêmio tem que fazer ponto. Depois, de 1 a 0 é repente, goleada, né, Guerra? claro, de repente com acréscimo, se trouxer jogadores, Futebol melhorar a da qualidade, humildade. pode daqui a pouco dar um salto de qualidade. Perfeito. Não, Guerrinha, tem uns Mas caras que com vão o crescer, né? Com o que tem, tá legal. O O Grêmio, Grêmio por não exemplo, tem outra solução. Primeiro, ele não pode tomar gol, porque ele não é de fazer 3, 4 gols por jogo. Passo ele a faz no passo. máximo 2. Então ele não pode tomar gol para tentar fazer 1 a 0. Pronto, é por aí. o Grêmio Não, tem isso uma tudo- contratação ali que só tem que passar logo o casamento. Você sabe como é que é o casamento, né? Casamento é aquela é coisa um problema, louca, problema. né? Aquela força, o foco é no outro lugar. Eu só passei a aí render bem depois que me separei. Pra te É ver. diferente. Porque quando tá casado, tu não consegue ver partido de madrugada. Tanta gente tentando Entende? sair, o O Douglas entrando. Douglas Costa, ele precisa só se livrar logo dessa lua de mel dele, essa coisa toda, pra ele focar completamente no Grêmio. Então ele vai emagrecer, vai voltar a ser quem era. Então o Grêmio tem muita qualidade, o time não tem nenhum deboche, ironia aqui, o Grêmio tem qualidade. O problema do Grêmio era encontrar um novo jeito, porque o Renato também, a derrocada do Renato era numa insistência e até numa vergonha do Renato, porque o Renato se exibia pro Brasil inteiro nas entrevistas coletivas que ele O era o time joga futebol bonito. mais bonito, o melhor time do Brasil. Mas tu lembra né? o melhor O que não Grêmio era do muito Renato tempo. do ano passado? Contra Sim. o São Paulo, fechadinho. Sim, mas Claro. mas ali cabe aquela coisa do Grêmio O Grêmio em copeiro, 3 jogos tinha do ganho São de 1 Paulo a fez um 0. gol.
Mas o Grêmio já tem um problema de identidade há horas. E agora chegou um cara que não tem problema de identidade. Não tem vergonha de jogar feio. Não tem problema de identidade. O Filipão não tem problema de identidade. E o cara que tem paleta para receber a pancada e tem lastro para fazer isso. Qualquer outro que chegasse e fechasse eu gostei a casinha, daquele... O Felipão, ele envelheceu bem como treinador, Davi. Aquele Fernando Henrique, que é o novo volante, ele jogou com o Lucas Silva e tal, mas eu gostei porque ele é mau. Ele sabe bater. Ele não é um cara bonzinho. Inclusive, então são ontem já vísceras, entrou entendeu? outro, né? Tá, tu não gosta do Casemiro, porque o Casemiro é um cara bom. Que ele é violento, é isso? É isso. O Kroos, o Davi não gosta, porque o Kroos é muito bom. O Kroos, não faz falta. Ele vai no supermercado. Eu posso fazer uma pergunta mau caráter? Vocês me permitem uma pergunta mau caráter? O mau caratismo é prioridade sempre aqui, Maurício. Peraí. Mau caráter tu é sempre. Tu só vai fazer uma pergunta hoje. Não, mas a pergunta vai acompanhar o meu caráter, então. Eu quero só ter a tranquilidade antes de tomar o ansiolítico, porque talvez eu precise. Nós não estamos em pleno sala de redação com 50 anos de existência do programa. Nós não estamos cancelando os títulos da Copa do Brasil de 16 e da Libertadores de 17 estamos, com o sim, Grêmio claro, jogando Maurício. bonito. Claro. Ou estamos? Só para eu saber. Não, só um pouquinho, Maurício, tu tem que enxergar no amplo. O Grêmio tem quantos anos? Do Grêmio. 1903 a 2021. Sim, mas o Grêmio dos anos 60 tem Joãozinho, tem Gessi, tem Ayrton, tem um monte de jogador monstruoso. O Grêmio é campeão do mundo com o Paulo César Caju, com o Oswaldo, com o Mário Sérgio. não E o Davi jogando como Coimbra, 2017. um talentoso sofista, diz assim... Voltamos ao futebol raiz. Maurício, não, China, tinha o Grêmio foi qualidade. campeão do mundo com tinha China. qualidade, mandava carrinho, tinha sangue na cara, entendeu? O zagueiro era o De Leon, que sabia jogar, É isso aí. saía jogando. Tem que ser O pai competitivo. Decão. Tem que ser competitivo. Mas o Grêmio hoje não tem Filipão bola para trouxe jogar competição. bonito. Aí sim, é outra coisa. Bola. É isso que o Filipão Aí é outra diz. coisa. Aí Eu nós só não tenho uma cancelamos questão, o que houve Guerrinha. antes. Tá bem, entendi. Eu só tenho uma questão. Não, mas assim, Guerrinha, Maurício olha falando só. sério, Maurício não tem como ter o que tinha antes. Porque não claro tem que não. Luan, não tem Cebolinha, tem não tem Douglas. Ramiro, não tem Douglas, não tem Arthur, Claro. não tem Maicon. É impossível. Então isso é o certo. Então o Grêmio está fazendo o certo do momento. Não o mas certo essa é da a sua minha tese, história. Maurício. A Essa é a minha medida tese. O Grêmio é o achou, necessário. o Renato achava Agora que sim. dava pra jogar daquela maneira ainda. O Thiago Cancelei o Nunes ansiolítico. chegou achando que dava jogar. Não ele achando, mas tipo assim, ainda dava pra ser, porque aquele Grêmio tinha um vergonha de ser o Grêmio que foi Menos ontem à noite. radical que o Filipão. Isso aí. Filipão, O Thiago Nunes O até Grêmio tentou perdeu mudar a vergonha um pouco ontem. mais, Potter. O Thiago Nunes até tentou mudar, em vez de ser um time de toque, ser um time mais vertical. A questão é que não teve tempo, Mas- não mas abraçaram a tava ideia dele. Os caras não queriam, né? Ele. Não Mas queriam, estava agarrado não numa queriam. situação que o Filipão mudou. O Filipão conseguiu fazer um discurso e provar esse discurso com a questão de não olhar a carteira de Bagé. identidade. O Bagé. Fernando Henrique virou titular no Grenal e está confirmado. Mas Ontem teve- ele botou, e eu falava ainda aqui no sala, ele vai botar Ele esse menino ressuscitou o Matheus Cortez Sarará. e o Alisson. Ele botou o ressuscitou. Sarará. Não, mas tudo bem, o Pedro, ele não dá pra gente achar também que ele vai colocar só os moleque. Ele Mas isso a gente ainda tinha vai debatido usar aqui, né? um Nem operário. pode, né? O Nem Alisson pode. é operário. Ele não ia fazer revolução no Grenal, ele ia devagar, ele tá começando a fazer devagar. Agora, o que o Filipão tá fazendo, e o Thiago tentou mudar, o que o Filipão tá fazendo é o ideal pro momento, é o que o momento tá exigindo. Agora O Grêmio não tá. tem Eu como- cancelei o ansiolítico agora. Mas então deixa tá eu bom. ser o advogado do diabo aqui. Não, mas calma, que Maurício, jogo não- que o não seja tão Grêmio tem que otimista. propor? Hein, ô Potter? Aquele jogo que, sei lá, Grêmio e Cuiabá. O Grêmio vai ter que propor o jogo, porque o Cuiabá não vai atacar o Grêmio Não, vai o jogar só segundo jogo do contra-atacando na Grêmio, arena. o segundo jogo do Como é que vai Campeonato ser? Brasileiro, depois do Fluminense, é o América na Arena. América. O América Mineiro. não vai vir aqui atacar o Grêmio. É. O Grêmio vai ter tem que ganhar. jogar. Mas- o Grêmio tem mas- que ganhar. Se vai jogar ou não é outra história. Não eu só tô adianta a gente colocando querer um freio botar... no otimismo, só Não, isso. esse não, e eu concordo contigo, Diogo. Eu estou completamente fechado contigo. Esse otimismo do Grêmio agora é o otimismo do Grêmio com o Filipão, que com o Filipão não tomou gol, empatou um Grenal e ganhou um jogo na altitude. Vamos considerar, porque o Inter foi lá, tomou um currupio na altitude e era desculpa. O Grêmio foi lá e ganhou na altitude. Isso tem Verdade, um peso verdade. favorável ao Grêmio. Tem, agora, tem. isso é até a página 2. Isso não quer dizer que o Grêmio está jogando bem. O Grêmio continua sendo engolido pelo adversário e o Gabriel Chapecó, Mas o- goleiro, tem sido o melhor em campo. Mas Mas o o que a Grêmio gente tá- trouxe competição que não tinha. O Grêmio era um time apático. O Filipão entra no vestiário sem precisar limpar os pés no tapete. Ele entra e é alguém que depois vai varrer o vestiário. E será que Tinha a saída muito do mimimi. Rafinha e do Douglas Costa não deu competição ao Grêmio? Eles ficarão fora, será? São dois jogadores que não estavam Mas- conseguindo competir e são Acho que o medalhões. Rafinha vai tocar banjo agora.
Mas no Grenal o Grêmio já competiu mais, né? O Grêmio sofreu, mas já competiu mais no Grenal. O que eu percebi já no Grenal... Eu nunca vi um Grenal que o Grêmio não mas o Rafinha saiu no intervalo, acho que foi que saiu o Rafinha, né? Entrou o Wanderson. O Douglas jogou o Douglas até foi interessado. Não tô dizendo que o Grenal o Grêmio tentou se salvar porque o Inter estava melhor, só isso. O que deu pra ver no Grenal, Pedro, é uma simplificação da forma de jogar. Não, isso eu concordo. O Kahneman e o Jeromel viajando a bola a todo momento. O Grêmio não tem mais troca de passe, saída de 3, sair tabelando, não. O Grêmio é bola, ligação direta e vai ser jogo de imposição física. E aí o Diogo pega bem a questão do Cuiabá e do América. Vai ser imposição física contra Cuiabá e América também. E deixa eu dar uma informação pra ti, Pedro. Tu que conhece o Filipão mais que todos nós aqui. O Grêmio tem um novo goleiro titular. Breno é reserva do Grêmio. O Breno é reserva do Grêmio. Chapecó é titular. Mas essa é uma boa questão, né? A melhor coisa que vai contratar goleiro. Isso é um problema bom. Filipão que vai contratar? Não, o Filipão vai contratar um cara mais experiente. O Grêmio já chegou a um acordo com o Filipão e desistiram de contratar goleiro. Ele vai ter, é mais ou menos assim. Tu tem que contratar. Nós vamos te dar a contratação, mas espera aí, uma vai ser o goleiro? Então, para que ele não queime um cartucho, que bom. Mas só que é um detalhe também, né? Eu tô vibrando com o Filipão, só que tem um detalhe. O Fábio não foi contratado porque o Cruzeiro não liberou. Graças não tem a Deus convicção e nisso. as minhas velas acesas. É verdade, é verdade. Por exemplo, no sábado, Pedro, no sábado agora tem Fluminense no Rio, tá? Em qualquer outro contexto em que você não estivesse na lanterna com 3 pontos em 27, empatar com o Fluminense era um resultado Seria bom. Maravilhoso. Sábado, empatar com o Fluminense para o Grêmio é mau resultado. Porque se alguém imaginar que o Grêmio pode ficar transferindo responsabilidade porque agora é o Fluminense ou porque o Luiz Felipe está na terceira partida, não pode mais. O Luiz Felipe sabia o quadro que ia encontrar. E no quadro que ele ia encontrar, ele é obrigado a ganhar do Fluminense, porque se ele só empatar, será o 4º ponto em 30. E se ele perder, serão 30 pontos e 3 ganhos. Então, toda a rodada agora é guilhotina. Tem uma pergunta, Gostei tanto do teu raciocínio, Maurício. Sobre isso. O Grêmio tem bola para ganhar do Fluminense? Não. Olha, o Guerra, se não tem bola, vai ter que ter determinação, foco, garra, vontade de vencer. Mas isso não basta. O Grêmio então tem vai bola cair, para ganhar do Fluminense. Não vai cair. O Cuiabá vai perder pro Fluminense. O Juventude vai perder pro Fluminense. O Grêmio já perdeu para time igual ao Cuiabá. Eu sei, mas o Grêmio tem que começar a ganhar. Não, o Grêmio não perdeu pro Cuiabá ainda. O Grêmio vai precisar ganhar do Cuiabá. O Cuiabá nem jogou, entendeu? Claro. Eu sei. Então, o campeonato do Grêmio, no momento, é contra Cuiabá, Sport, América de Minas. É sair da zona. Porque os outros vão perder também pro Fluminense. Normalmente. Então, daqui a pouco, o ponto ganho contra o Fluminense é ponto ganho. Claro. Agora, contra o América no meio da semana, 6 pontos tem que fazer. Mas se perder ponto para o Fluminense, não vai sair da lanterna com o América Mineiro. Ganha do América Mineiro, não saiu da zona. Se ele for para cima do Fluminense e perder pro Fluminense, ele vai sair da lanterna? Guerra, eu não estou falando de ir para cima, Guerra. Eu estou falando que do jeito que o Grêmio conseguir, não vindo para cima, que ele não tem nem bala para isso, o que eu estou dizendo, Guerra, talvez até você concorde comigo, estejamos falando da mesma coisa. Isso, né? O Grêmio não vai para cima do Fluminense, mas seja lá o modelo que ele encontre para ganhar do Fluminense, ele tem que ganhar do Fluminense, porque empatar com o Fluminense é ruim. O Grêmio está atrasado. Dentro do quadro atual, é bom, só que tem uma coisa, ele hoje ele pode até ganhar. Ele não tem bala para ganhar. Hoje ele tem que se contentar com o que vier. O que vai vir se ele não pode ganhar? Ele não pode perder. Mas aí é que está o desafio, Guerrinha. Não tem time, mas precisa ganhar. E aí, sabe qual é a melhor escalação do Grêmio hoje? É o Juan no meio de Kahneman e Jeromel. 2 volantes na frente. Mas ele não tem tempo para treinar, Davi. Não, mas ele vai jogando e vai treinando, vai indo. Bota, treina no jogo. Fecha esse time ali, time. Sai com os caras, sai e funcionou. Ele fez linha de 5, ele baixou o Lucas Silva, que nem ele fez na Copa lá em 2002. Ele pega o volante que tá ali, baixa entre os 2 zagueiros e faz linha de 5 atrás. Funcionou. Eu acho que vai ser o que o Guerrinha falou aí, hein, Davi? Desculpa te interromper, mas já vou passar para ti. Perdão, Davi, perdão. O Grêmio vai escolher jogos para tentar atacar um pouco mais, que vai ser contra esses 4 aí que vieram da Série B e que são candidatos a rebaixamento. E nesses jogos aí contra o Fluminense... Não, tudo bem, mas é como diz o... Mas tá bem treinadinho, né? Mas como é que o Grêmio vai atacar o Fluminense? Mas o Fluminense acabou de ganhar do seu Fluminense que ganhou da LDU com a bala toda, o Fluminense é melhor no momento do que o Grêmio. É melhor. Mas o Grêmio pode ganhar, o Grêmio vai entrar. Poder pode ganhar, poder pode. Melhor, mas normalmente mas mesmo sem o Fluminense propor, é favorito. Guerra.
Não, melhor sim, mesmo. pelo momento do Bagé? Grêmio todo mundo é favorito, né, Pedro? Bagé, Não, melhor o América mesmo de é tu ir Minas conhecer. semana que vem não é favorito. O América de Minas é azar contra o Grêmio aqui na Arena. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer o Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis. Eles já estão de braços abertos esperando vocês todos, tá? Vocês podem ir lá fazer compra. Guerrinha, vamos passear no corredor do Zafari em Teresópolis para te mostrar? Cada um agarrado numa ponta do carrinho. Isso. Não. Por O aí. Pedro sentado naquela cadeirinha de criança. Também Com o pode Guerrinha ser. levando. Gimo Pedro, Tibac. tu sabe bonequinho do uma Gimo. outra hora, Pedro, já tô falando do Zafari Lindóia, eu vou te contar de uma história que aconteceu comigo com uma moça lá no Lindóia, tá? Tá, Mas aí, isso a hora que deve ser importante. a hora que a gente não tiver nada importante para falar, daí tu me Tava chama pra contar defendendo. essa história. Nesse momento, era Terminar esse reagindo clamor pelo Filipão que nós estamos Você- tendo aqui, tá? Tá, e você Gimo. foi pro ataque, o Davi, porque eu acredito, pelo que eu ouvi na sua odd... Atualmente não, atualmente. O Guerra, pelo que eu ouvi na odd Davi- do Davi, a Davi vitória tá do Grêmio reativo. ontem, ele não foi pro Atualmente, ataque ó. de jeito nenhum. Atualmente eu jogo com 3 volantes e 3 zagueiros. Maurício, atualmente não, antigamente o Davi era O Flamengo aquela- do Jorge Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus. Hoje ele é o Grêmio. Hoje ele joga por uma bola. Não perdendo já é negócio. Gimo. Nada. Gimo Antibac para uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. E claro, né, você sabe, se é da Gimo, a qualidade é comprovada. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. Bom, se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar. frigelar.com.br, 1h35, intervalo comercial, voltamos depois. 40 minutos, o Grupo Objetiva, lembra, ele tem 24 anos de experiência e dedicação a você. Objetiva Condomínios, Objetiva Negócios Imobiliários, Service.rs e certificação digital, tá bom? Então, vamos lembrar também que o Grupo IES apresenta o Fiat Mobi 2022 a partir de R$ 49.900. Isso mesmo, só R$ 49.900. São poucas unidades à pronta entrega. Aproveite em Porto Alegre e Canoas. Potter, amanhã o Inter na Libertadores, Potter. E Libertadores é a primeira divisão. Contra o Olímpia, lá no Paraguai, né? Não teve público ontem no jogo do Fluminense, então isso vai ser bom pro Inter, porque talvez não tenha também no jogo do Olímpia. Para quem não sabe, o Fluminense ontem ganhou do Cerro Porteño no Paraguai. O Inter tá 2-0, tá sem Tyson, o Internacional, então vai ter que achar alguém para aquele lugar ali. E, de alguma maneira, né, vive uma coisa parecida com o que o Grêmio está vivendo de um recomeço com o Diego Aguirre, né? Mas o Diego Aguirre chegou mais semanas. Chegou, mas a gente já sabe qual é o time titular dele. A gente já sabe, essa informação a gente já tem. Qual é o time titular do Diego Aguirre, o que ele pensa. Então as trocas agora são trocas que são obrigatórias. Tipo, não joga Tyson, joga o Bosquilha. Né? É assim que vai ser. E claro, tem o zagueiro Mercado também aí chegando, né? Já aparentemente temos uma zaga titular, que é o Bruno, o uruguaio. Fala em mercado, eu me lembro do Zafari. Que supermercado. É um Zafari. supermercado. É um supermercado, né? Podia ser essa frase do Zafari. Zafari, supermercado, né? De graça aí pro Zafari uma frase que eles cobram, que isso aí, uma agência cobra muito caro. Cobra, Como é que ninguém pensou isso, caro. né? Muito caro, né? Mas fala, E Pedro, é muito original também, boa, né? Absolutamente. Às vezes a simplicidade, né, Diogo? A gente estava aqui honrando a simplicidade Guardiola filipiana. ensinou o simples. O Guardiola simples e se Filipão. aproxima da perfeição. Lei de Guardiola. Guardiola e Filipão. Não, o Felipe não. O Felipe fala de pragmatismo, não de perfeição, Potter. Não machuca. E o Leonardo da Vinci dizia que o simples, não existe nada mais sofisticado do que o simples. As melhores ideias são as mais Maurício Saraiva, simples. quando lembra Pepe Guardiola, ele tem assim os seus sentimentos mais íntimos, assim, brotando, é uma coisa realmente maravilhosa. O Guardiola provoca no Maurício. Uma pessoa O Guardiola ama provoca no Maurício os instintos mais primitivos do Maurício. Isso, Mas isso. E olha, esse zagueiro- e o primitivo do Não, Maurício não é nem mais Homo sapiens. É antes. O primitivo Mas do se esse Maurício. zagueiro formal, se o zagueiro formal, ele será o quê? É Neandertal. Ele será o mini mercado, pô. Se ele formal, daqui a pouco não. É uma boa também, já podemos preparar alguma coisa, né? Não, o piada. mini é o outro que chegou, né? Que é menorzinho. Mas falando sério mesmo, esse Mini que chegou aí jogou melhor que os meninos, né? Que estavam nervosos e não jogavam tão bem assim na zaga do Inter. Digo Pedro Henrique e Zé Gabriel. E a gente já sabe, né? Que
quais são os laterais titulares, a gente já sabe o meio-campo titular. Estamos como colorados, e falo como colorado aqui, sócio do Inter, numa expectativa não tão agradável de uma saída do Edenilson. E sei que a torcida do Inter cobra muito o Edenilson, e cobra porque o Edenilson é um dos melhores do Inter nas últimas temporadas. Por isso que se cobra. Se o Inter teve felicidade nos últimos anos, foi porque o Edenilson jogou demais. Demais. O Edenilson é um dos melhores jogadores do Inter. Eu entendo o torcedor que pega no pé de jogador. Pegar no pé é uma coisa, não gostar e querer que vá embora é outra. Eu vi alguma movimentação de torcedor dizendo que o Edenilson tem que ir embora. Sim, beleza, vai jogar quem? Quem joga no jogador lugar... ruim nós temos que gostar. Jogador ruim tem que ir embora. Potter? Quem joga no lugar do Saravia? O Heitor. O Saravia não jogar o Heitor. Mas o Heitor não estava machucado? Ele viajou, o Heitor estava com lesão muscular. Estava machucado, muscular. Então eu acho que pode haver aí pode não, normalmente, a menos que... Mas no Grenal ele estava no banco, né? Ele já fez isso, né, Guerrinha? Tu sabe com quem que ele fez, né? Zé Gabriel. Na estreia dele em Chapecó, ele botou o Zé Gabriel na lateral direita. Justiça se faça. Só não pode tirar o rapaz. O Zé Gabriel na lateral direita. Mas o Guerra, o Zé Gabriel lá em Chapecó, ele entregou, falando o Zé Gabriel comparado ao Zé Gabriel, ele entregou em Chapecó como lateral direito muito mais do que entrega como zagueiro. A lateral direita está mais perto da aptidão dele de volante do que de zagueiro. Toda vez que ele ficar mais longe da área do Internacional, do goleiro do Internacional, é melhor. Ter um mercado e o Zé Pois é, a lateral lhe dá isso, né? Maurício. A lateral lhe dá isso. Uma informação para tranquilizar o Potter, que me foi passada ontem por alguém, ali perto do Círculo do Poder, Maurício. Aquele pessoal que fica ali perto do Círculo do Poder. Ave Maria. Diz que o Edenilson... Cardeais. O Edenilson, quando o Al Ittihad veio, lá em outubro, a proposta era para garantir, em 2 anos, o Edenilson garantiria 2 gerações dele. Sim, é como se chegasse a Caixa Econômica Federal e te oferecesse uma mega-sena. Exatamente, era uma mega-sena. E o que aconteceu agora, tá? Além do Al-Shabaab não oferecer o que o Inter quer, que são os 4 milhões de dólares, o Inter, inclusive, nessa negociação, lá em outubro, ele baixa a multa, o Al-Shabaab ofereceu um salário que não empolgou o Edenilson, não é no padrão daquele lá de outubro. E o Edenilson tá meio receoso, tá com o pé atrás, e o Inter, inclusive, conversaria com o Edenilson até para... Quantos anos tem o Edenilson? 31. E esse Al-Shabaab é um clube que ele é da família real, lá na Arábia são 5 clubes, mas ele é, assim, de um parente mais distante, ele não é dos filhos queridos. Os filhos queridos são ao nascer. Ele entra pela porta do lado, Léo. Digamos assim, se não tiver vaga na mesa, ele come. Ele só tem 3 poços de petróleo, Maurício. Entendeu? Ele não é o filho que senta na mesa do pai. Ele é o filho aqui que fica no mais Sala de Redação seria o Maurício Saraiva, é isso que tu quer dizer? Não, jamais. O Maurício é o querido, é o Nasser. Não sei. Tá bom. Por alguns integrantes, sim. A última vez que eu entrei A última vez, Potter, que eu entrei pela porta da frente, você também estava nesse evento, é uma lembrança inesquecível. Eu era lá numa cidade da África do Sul, se não me engano, Porto Elizabeth, e o Pedro Ernesto tinha deixado a torneira aberta da banheira e caía água pela escadaria e o Pedro apareceu no traje com que veio ao mundo. Foi a última vez que eu entrei pela porta da frente. Me deixa entrar pela do lado, por favor. Uma casa dividida entre eu, Davi, Maurício Saraiva e Pedro Ernesto Nadim, onde eu saí e fui responsável pela... muçulmano, rapaz. Tu chegou cheio de uísque lá, tu desrespeitou. Mas eu não sabia. Eu descobri que Alá estava naquele ambiente. Mas chegou vestido. Depois. Mas que oportunidade, Potter, que a gente perdeu de fazer um programa estilo Big Brother. Imagina botar câmeras ali. Ele saiu pelado nos corredores. Por que ele estava pelado? É que ele tinha ligado a banheira, tinha ido pro quarto dele fazer alguma entrada, alguma coisa. Né? Como é que toma e aí banho? ele estava indo pro banho e vazou água pelas escadas. Não, o pior, eu tô dizendo que lá no Japão, ele foi lavar a roupa, tinha uma mini lavanderia, assim, no corredor. Uma máquina. Os japoneses é uma máquina, né? Não era uma máquina só. Máquina de lavar roupa, mas eram várias assim, né, Pedro? Isso. E aí o Pedro foi Hamamatsu. Foi lavar a sua roupa e botou toda a roupa na máquina, inclusive a que ele vestia. Ele ficou pelado esperando pela roupa. Acredita isso? Eu tô caminhando no corredor do hotel e vejo o Pedro pelado. Né?
E veja o Pedro pelado. O que as pessoas vão falar de mim? Daí a ricota. Depois de ouvir isso. Parecia daí que eu contei que parecia uma ricota gigante. Tá aí que nasceu a ricota. Parecia uma ricota gigante, o Pedro Ernesto. E aí eu olhei que essa foto vale mais do que 1000 palavras. Não, sabe? Mais que barra de ouro. Era um queijo, assim, sabe, no corredor. Mas, Davi, eu devo confessar que... Confessar o quê, Maurício? Não, só pra completar a ideia que a gente estava falando do Inter, mas se a galinhagem ela é prioridade. Olha o Potter querendo falar sério aí. Potter falando sério. Não, vai, Potter, vai. É que eu completaria apenas que eu tive, ao entrar pela porta da frente e ver o Pedro desnudo, eu tive uma pequena surpresa. Nozinho. Isso, o cara merece uma diária tripla, né? Passar por essas situações numa viagem. Em Libra. Diária tripla. Em Libra. Não é nem em dólar, em Libra. Que Mas, obra assim, de arte, né? o Grenal foi desesperados, né, Pedro? Desesperados, né? O Inter não sabendo quem era o time titular, a gente meio que perdido de novo, né? Quando eu falo a gente, a torcida do Inter. E o Grenal deu, sim, né? O Inter foi melhor que o Grêmio no Grenal, então isso dá. Agora tem que ter uma sequência, tem que ter uma sequência de bom futebol, tem uma sequência de crescimento. O Grenal mostrou o time do Inter que tu já tem ele escalado, né? Mostrou. Foi a grande vantagem do Grenal para o Inter. Mostrou. Sem o agora Sarabia entra. Agora, né? Exatamente. Agora entra titulares, né, Pedro? Se tem alguma mudança no time que tá ali, é titulares. Ou, claro, o Inter pode vender algum jogador. Daqui a pouco vem alguém e pega o Yuri Alberto. Né? Então, aí não tem desculpa, né? Se tiver uma venda. Então, eu quero ver nesse jogo de quinta-feira, amanhã, né? Crescimento. Tem que ter crescimento, tem que ter repetição. É essa a expectativa do Inter. Mas é um Olímpia, começando a temporada, com mudança de grupo, né? Porque todos sabem, quase todos os outros países aqui da América do Sul, eles respeitam o calendário europeu de futebol, né? Então tem mudança, né, no meio do ano. Então vamos lá. É um time que tá... É como se o Olímpia estivesse jogando a primeira partida do Gauchão, só que já é Libertadores. É tipo aquela nossa pré-Libertadores que existe. Tem que ter crescimento. É isso que o Inter precisa na noite de amanhã. Crescimento. Proporcionalmente, o Internacional é mais candidato a Libertadores do que ao Brasileirão. Porque o Brasileirão são 38 rodadas onde se exige um nível de qualidade de elenco, de time, de regularidade que o Inter no momento não mostra e não promete mostrar com competência para 38 rodadas, que já não são 38, tá? Mas no total 38. Numa Copa Libertadores, ele precisa encaixar a partir desta fase a cada 2 jogos. E num torneio eliminatório, o time inferior ganha do superior e isto acontece com frequência. Você acerta a estratégia, você está na sua noite, o outro adversário se atrapalha e você vai adiante e vai encaixando. Então, proporcionalmente, o Inter é mais candidato a título de Libertadores, apesar de toda a sua fragilidade do momento, do que no Campeonato Brasileiro, que exige regularidade até novembro, dezembro. O título do Brasileirão, o título do Brasileirão que tu está te referindo é do ano que vem, é esse? Ele não é candidato como é o da Libertadores. Eu estou deixando uma vírgula. Mas eu tiro todas as vírgulas. O Internacional é no máximo candidato à Sul-Americana. Com muito boa vontade. A Sul-Americana. Um time que não ganha no Beira-Rio, rapaz. Como é que vai ser candidato a título? Não, eu sei, até esse momento. Mas não, por isso que eu estou falando que em candidatura a Libertadores da América está na frente do Brasileiro, porque o atraso do Inter, eu não estou nem falando do Grêmio por razões óbvias, o atraso do Inter em relação àqueles que estão na frente, ou que não estão na frente, mas têm um potencial de crescimento, caso do Flamengo. O Flamengo não tem empate. O Flamengo só tem vitória e derrota. Tem jogo atrasado e acaba de trocar de treinador com um cara que sabe lidar com medalhões. Então o Flamengo vai crescer, ele está fora de uma posição da sua origem. Mas Palmeiras está sólido, o Atlético Mineiro cresce. Não, e Maurício, os bons trabalhos do Diego Aguirre, no Peñarol, no Inter, né, são trabalhos de mata-mata. São trabalhos de mata-mata. Exatamente. É verdade. O Brasileirão é uma coisa que o Inter e o Grêmio não precisam mais participar. Né? Fica bem claro que o Inter e o Grêmio não gostam do Brasileirão. Eles odeiam o Brasileirão. Não precisam mais. Já bota a sub-20 para jogar. Aí nós ficamos lá, o Inter ano passado, vai ganhar, não ganhou. É muito comprido, ele se aborrece no meio do campeonato. Eles gostam, mas não tem competência. E tem a tese do Davi. Desde que começou os pontos corridos, já era. Né, Davi? Já era. E tem a série do David, que a Série B do ano que vem será trepidante. Vai ser muito melhor, né, Davi? Que Série B? Bom, a Série B do ano que vem vai ter Inter, campeão Cruzeiro, brasileiro. Vasco, Botafogo e São Paulo.
E Guarani. Guarani campeão brasileiro, né? Quem mais tem ela? Curitiba campeão brasileiro. Curitiba. Meu Deus, vai ser espetacular a Série B. E aí, esse chinelo não quer jogar na Série A. Não, e é o seguinte, vamos ficar na Série B e deixa os outros virem caindo. Eu falei pra gente não ser otimista, Maurício. E deixa os outros ir caindo. Aí no ano que vem cai o Santos, tá? No outro ano cai o Flamengo. E o Flamengo. Não, e eles vêm caindo, Quando vê, tu deixa aqueles troços da Curitiba, Bahia, Fortaleza, Ceará, tudo na Série A. E na Série B joga o que... Hoje eu fui tomar... E aí a gente pega a Série B e faz a Série B cheia de semifinal, de quartas de final, oitavas de final. Isso. Né? A gente faz um formulismo lindo ali, né? Porque aí o Maurício vai precisar acompanhar. O Maurício vai ficar acompanhando a Série A. A chance do Internacional... Olha o golpe. Só para terminar o golpe, assim, ó. O golpe é o seguinte, e aí depois fecha a Série B. Ninguém entra, ninguém sai. A chance do Internacional ganhar o mata-mata... Hoje eu fui tomar café... Vai, Guerrinha, vai. A chance do Internacional ganhar o mata-mata é não cruzar com o Vitória. Senão a chance desaparece. Era outro treinador. Porque não está na Libertadores. Mas ele não perdeu só com esse treinador, ele já foi eliminado pelo Vitória 3 vezes. Quer dizer, não é o problema de treinador. Treinador ele perdeu 3 vezes pro Vitória. Mas o Vitória não está na Libertadores. Não, o Vitória não está na Libertadores. Essa é a mata que eles estão falando, Copa do Brasil. Deixa eu lembrar para vocês aqui, ó. Olha só, Guerrinha, coisa interessante. Mas isso aí não existe, é tipo mosca branca. A massa para acabamento FIDA é o produto certo para substituir a massa corrida e a calfinagem de forma impecável. Sabia que era calfinagem, Maurício? Garanto que tu não sabia. O Grêmio está fazendo vai meio me dizer campo, agora. Calfinagem. Tornando a obra mais limpa, com acabamentos muito mais refinados, mesmo em lugares úmidos, alta facilidade de preparação e manejo, zero cheiro, zero poeira, zero desperdício na aplicação, a número 1 economia de tempo e dinheiro da obra. Mas isso não é mosca branca, não. Isso é FIDA. Confia na FIDA. Saiba mais através do @FIDA Oficial. Nós vamos ao intervalo comercial. Pedro, tem notícias. Deixa eu dizer para você. Na volta eu vou tentar acalmar o torcedor do Grêmio com números. Com números. Deixa eu dizer para você, Pedro, para quem nos ouve, que eu fui hoje. Se fosse da Mega Sena. Eu fui tomar café. Eu fui tomar café da manhã hoje numa padaria com a minha mãe, curada de coronavírus, graças a Deus, saindo aos poucos para a rua, com toda a máscara, com todo cuidado, como todos nós temos que fazer. Que legal, né? Pois eu fui lá, Guerrinha, e aí o dono da padaria trouxe a tese do Davi Coimbra sobre a Série B. E eu disse a ele, eu tranquilizei, fica tranquilo, o Davi tinha tomado um remedinho. Então, logo depois do intervalo comercial e das notícias, o Guerrinha trará calmante para o torcedor do Grêmio. Números ele prometeu, números. Para Renato Franglich, que está nos ouvindo nesse momento, ou ainda o Claudinho Spalter, que é muito engraçadinho, diz que a banheira lá da África do Sul, ela transbordou quando eu caí gordinho dentro da banheira. Como tá engraçadinho, hein, ô baixinho? Tchau pra ti. Voltamos logo depois do intervalo comercial. Duas horas mais 3 minutos, a Facate está com inscrições abertas para o vestibular que ocorrerá no dia 20 de julho. Informações www.facate.com.br e o Cicobi, né, Diogo? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, Pedro, mais crédito que o Fluminense, do Roger, que venceu 2-0 fora de casa, o Cerro, e que está conseguindo se descolar da flamenguização. Não, mas está com crédito alto. Porque a flamenguização, digamos assim, do futebol. E o Nenê jogando muito, hein? Ele escolheu um jogador ali de mais idade para jogar. E ele está conseguindo se descolar do Flamengo, né? Que o Flamengo quase que engoliu aí o Botafogo, o Vasco. E ele está conseguindo se manter numa faixa entre o Flamengo e o Botafogo está atrás do Lisca, Diogo, sabia, né? Demitiu o Chamusca, né? O Roger foi jogar lá contra o Sport Recife, eu vi uma parte desse jogo, e botou uma gurizada de Xerém lá, que eu nunca tinha ouvido falar, mas uns guri ligeiros, bom de bola, ganharam do Sport Recife, foi um negócio realmente espetacular. O Roger gosta de base, né? O Fluminense forma muito jogador e vende muito jogador. E vende cedo, tá se sustentando na venda desses jogadores, né? O Gerson é um cara jovem que saiu muito novo, voltou e está indo para a Europa de novo. O Kenny não ia voltar pro Flamengo. Marcelo do Real Madrid, né?
Não tens curiosidade de ouvir o que o Guerrinha tem para a torcida do Grêmio, para acalmá-la? Os números, é verdade, Guerrinha. O calmante de Adroaldo Guerra Filho. Atenção, torcedor gremista. Eu vou tentar... Cardenal. Eu vou tentar ser didático como eu era aos 20, 21 anos, tá? Não é aspirina, hein, Guerrinha? Não é aspirina, não. Bom, eu acho que pelo andar da carruagem, ponto de partida, para escapar do rebaixamento, serão necessários, no máximo, 42 pontos. Então já cai a exigência dos 45 pontos. Para o Grêmio fechar o turno, faltam 10 jogos. A saber, Fluminense, fora, América, em casa, Bragantino, fora, Chapecoense, em casa, São Paulo, fora, Bahia, em casa, Corinthians, em casa, Atlético Mineiro, fora, Flamengo, em casa e Cuiabá, fora. Eu fiz um cálculo, lógico. Tem 4 fumaças aí, né? Sim, o Grêmio tem alguns jogos que ele não pode, de maneira nenhuma, desperdiçar os 3 pontos. América Mineiro, Chapecoense, Corinthians e Bahia. São 4 jogos dentro da arena. Totalizam 12 pontos. Na boa vontade, 1 ponto fora de casa. Chegou a 15. Na boa vontade, 3 pontos fora de casa nos 18 jogos que restam. Bragantino, São Paulo e Cuiabá. Por que eu incluí o Cuiabá aí? Porque o Cuiabá está nessa fumaça do Grêmio, lá ele faz a fumaça. Então, o Grêmio fecharia o turno com mais 15 pontos, agregado aos 3 que ele tem, seriam 18. No segundo turno, ele teria 19 jogos. Em 19 jogos, ele teria que fazer 24 pontos. Bom, se o Grêmio não fizer isto, o Grêmio tem que cair. Aí tem que cair mesmo. Aí tem que cair. Então, não é tão feio o bicho como parece. Desde que ele não deixe de cumprir de maneira nenhuma os 4 jogos que ele tem que ganhar dentro da arena. América, Chapecoense, Bahia e Corinthians. Eu acrescento, Guerrinha, para justificar, viu, Bagé, eu acrescento para justificar que o bicho não é tão feio, dizendo que o Cuiabá, o América, Chapecoense e o Sport Recife, eles estão muito, muito mal. Ou seja, o Grêmio, por pior que seja, o Grêmio vai escapar. Vai escapar talvez arranhando, talvez com dificuldade, quem sabe em 13º, 14º lugar, mas escapa. Mas o problema, Pedro, o furo da bala... Tem que buscar pontos no retorno, Bagé. Por exemplo, o Flamengo é lá, o Palmeiras é lá. Tu vai ter que tirar ponto de... Vai ser aqui. Mas o Sport, o Juventude e o Ceará é aqui. Sim, mas, Guerra... Então o retorno tem as suas vantagens também. Tu vai ter que tirar ponto. Além do que, o retorno são 18 jogos. Agora ele tem que fazer 15... 19, exato. Agora ele tem que fazer 15 em 10 que faltam. Mas ele vai ter que beliscar a ponto dos grandes. O grande problema é que essa arrancada terrível do Grêmio, por isso que ele é lanterna, o Grêmio pegou aí, por exemplo, Atlético Goianiense, Fortaleza, Juventude, e o Grêmio não beliscou ninguém. Esse foi o problema. Ceará. Claro, até porque daqui pra frente, perdeu pros reservas do Ceará, tomou um gol em cada tempo do Juventude. Daqui pra frente, vai pegar corpo, e aí tu tem que fazer, Guerra, porque senão aí tem que cair mesmo. Né? Bagé, tu pode ter certeza de uma coisa. Se o Grêmio não fizer esses 12 pontos obrigatórios, até porque América, Chapecoense, Bahia e Corinthians não estão na lista daqueles que vão brigar por título. Dentro da sua casa, o Grêmio coloca em risco, sim, a sua permanência na Série A. Na letra fria, e não é na letra fria, é no número frio que o Guerra traz com absoluta competência, todos os adversários, todas as possíveis pontuações, a situação do Grêmio parece menos feia do que seria se você olhar só os números. Eu discordo de que, e talvez aí lá adiante o Guerra e eu concordemos num outro momento sobre esse mesmo tema, mas agora eu discordo apenas de que o Grêmio tem margem para transferir o começo da sua reação. Quanto mais ele demore para conseguir a sua primeira vitória, tanto mais pesado vai ser vencer o América Mineiro, a Chapecoense, o Sport Recife e o Cuiabá. Ele vai ter que tomar ponto ganhando de um grande
imediatamente para começar também o seu emocional, o seu contexto diferente. No número, o Guerra não tem como atacar. O Guerrinha trouxe um conjunto de números que é inatacável. A única coisa que eu coloco sobre esses números, Guerra, é o contexto. Quanto mais demore o começo da reação do Grêmio, mais pesado vai ser ganhar dos times que o Grêmio tem a obrigação de ganhar. Eu acrescentaria dizendo que o Grêmio... O que deixa a gente em dúvida é se o Grêmio vai ganhar esses 4 jogos na Arena. Pois é. Porque o Grêmio não anda produzindo a contento. Mas aí agora, então, ele não tem ganhar... a obrigação, porque se ele não ganhar em casa, vai complicar muito mais tu ganhar de um Flamengo no retorno fora. Então, Guerrinha, por isso que eu estou achando que o Grêmio tem que melhorar a produção. A chance de escapar do rebaixamento é enorme. Mas, ou 2 pontos, nova linha, precisa aumentar a produção. Sim, o Filipão jogou 2 jogos, ganhou 4 pontos, é verdade, mas a produção foi muito ruim nos 2 momentos. Então, tem que jogar mais. Sabe, Pedro, que a gente fala mais em possibilidade de rebaixamento do Grêmio, até porque a gente já viveu isso com o Grêmio, com o Inter, de como o clube grande entra nesse furacão aí, depois não consegue mais sair do redemoinho, do que a imprensa do resto do país. O país não discute o rebaixamento do Grêmio. O país fala muito, assim, imprensa de Rio, São Paulo e colegas nossos do Brasil inteiro, eles chegam a falar de um pentagonal para decidir rebaixamento, que seria Chapecoense, Cuiabá, Sport e América, e colocam também o Juventude. Que já se falava no começo, né? E assim, eles não colocam o Grêmio ainda como candidato a rebaixamento, mesmo estando lá na lanterna com 3 pontos. Mas eu acho, Diogo, que a discussão é mais, Léo, por precaução e por a maneira que se apresentou. Porque o Grêmio é um lanterna do Campeonato Brasileiro sem ter uma única vitória. Então, o que chama a atenção é justamente a maneira que se apresentou essa arrancada de campeonato. É aquela história, não tem. Eu penso, Léo, que seja muito mais para ligar um alerta. Tipo, não tem time para cair, o Diogo bate muito na tecla, tá tudo em dia, não tem salário atrasado, aquilo que normalmente é o roteiro natural de um clube grande que caia. Isso. Mas eu acho que o sinal amarelo é muito mais para evitar, como diz o Maurício, de que passem as rodadas e que essa proporção, ela aumente de forma complicada para o Grêmio. Porque quanto mais vai passando sem ganhar... É que quanto mais tu adia, Bagé, uma reação... mais vai aumentando o percentual de pontos. O Guerrinha trouxe os jogos ali. O Grêmio tem jogos teoricamente mais fáceis em casa. Embora esses times, tipo como a América, por exemplo, eles sejam times de futebol mais reativo, que se fecham na defesa e exploram o contra-ataque, por vezes o jogo se torna complicado, é mais difícil. Eles não vêm propor jogo. Então o Grêmio, a gente está partindo de uma ideia de que o Grêmio vá pontuar contra esses times. Mas o nosso alerta é porque se tu não tiver uma reação imediata, quanto mais vai passando, mais tu vai te afundando numa crise e mais os números vão te empurrando. É que a questão, Léo, a questão não é só jogar contra o Flamengo do Renato no Maracanã. A questão não é só pontuar, aí sim que vai ser bom. Sabe por que vai ser o seguinte? Vai ser o Flamengo do Renato tocando a bola, aquele futebol alegre, futebol mais bonito do Brasil, que vai ser o Flamengo do Renato, contra o time do Filipão, com 2 volantes, 3 zagueiros, um ponta que volta para ajudar, o centroavante que cabeceia na área do Grêmio para tirar no escanteio. Não sei, vai ter um ali. Não foi contratado ainda. Vai ter um ali, isso não interessa. Estou atrapalhando a tese do Davi, mas só eu mesmo, né? Isso não interessa, isso é de só menos importância. Ele ele vai inventar, ele vai botar o Chu, Léo Chu de lateral esquerdo, botar 3 zagueiros, esse tipo de coisa, assim, entendeu? E aí o seguinte, o Flamengo vai pra cima, e o Gabriel Chapecó, defende a bola e tal. Você já tirou o Breno já. O Breno tá fora. Não, o Gabriel Chapecó, concordo com o Potter, o Chapecó é o titular. Se voltar o Breno assume de novo. O Breno é titular da seleção. Isso é outra coisa, seleção. Eu faço uma aposta com vocês. E o cara vem da seleção, o cara vem empinado. Então não nada Vamos de jogar. Vamos fazer uma aposta? E aí é o seguinte, joga e o Gabriel Chapecó tira. E o Kahneman tira de dentro da área. E o Jeromel salva. E assim vai. E vai aquele negócio, 1-0 pro Grêmio, gol do Churin de cabeça. Gol contra do Gabigol numa cobrança. O Churin vai ser goleador do Campeonato Brasileiro. Que nem aquele Marcel foi com o Celso Rotti. O Bagé tem mais um ingrediente nesse confronto Renato versus Grêmio. O time que gastou milhões, ele tem a obrigação de ganhar. 200 milhões. Só que daí é o seguinte, para completar. É verdade, Léo. Aí vai para entrevista coletiva o Renato
e diz, torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo, sempre que precisar eu vou ajudar. Ele transforma ainda como se ele tivesse entregado o jogo. Essa temporada o Flamengo não contratou tantos jogadores. Não, mas o elenco continua valioso, né? Não, tudo bem, mas o Grêmio trouxe o Rafinha, o Grêmio trouxe o Douglas Costa, o Grêmio trouxe jogadores também. Thiago Santos, veio lá do futebol americano, pujante futebol americano, como o Pedro Ernesto sempre nos lembra. Sim, um jogador muito contratou valorizado. também, Eu faço uma aposta com vocês, o Breno volta titular quando voltar. Muito obrigado, Gabriel Chapecó, excepcional jogador. Fica com 2 goleiros maravilhosos do Grêmio, mas eu acho que o Breno... Se o Chapecó continuar fazendo milagre assim a cada partida, não. Não, isso do Chapecó, o Breno ser titular não preocupa. O que preocupa é o Guilherme Guedes no banco do Cortez. Isso é que preocupa. Mas tem um ponto que o Esse Bagé Guilherme Guedes, toca ele deve estar cheirando mal, ele deve ter asa, né, sabe? Deve ter, sabe, uma coisa assim, né? O fedor no saco, sei lá o quê. Ele vai acabar nunca. Fedor no saco. Eita, Que delicadeza. O Darlan é outro jogador que passa técnico, chega técnico, sai técnico. O Darlan, ontem, por exemplo, o Sarará ficou na frente dele. O Sarará já passou na frente Darlan dele. veio com cheiro de bosta lá da fronteira e eu acho que ninguém quer ele. Ai, meu Deus do céu. Não tá na hora do intervalo, Pedro? Só pra eu me recuperar. Ontem o Cortez fez... Não bota a fronteira nisso aí, tchê. Bota a Ontem o fronteira. Cortez fez um Por falar no cruzamento. Duda Pinto, ó, por falar no Duda Pinto, hoje é aniversário do 14 de julho de Livramento, tá legal? E de Alice Bastos Neves. Alice, E da Revolução cantar Francesa. parabéns, Isso aí, Pedro. parabéns, é um presente pra saúde, Alice. felicidade, é um que tu presente. colhas sempre, todo dia, paz e alegria. Na lavoura da amizade. Alice Bastos Rouxinol. Neves, nossa representante feminina, lá em Tóquio. Facilidade de buscar as notas. Esse teu final tá fazendo eu mudar de opinião. Eu respeito. Não, ele parece melhorou. quando o Santana cantava Ele tá parabéns fazendo você. curso, tá fazendo aula, Guerrinha. Santana cantava parabéns. Cátia, eu sou aluno de Cristina Sorrentino, vocês não levem a mal, aulas de canto. Não, ela é que é de tua Cristina professora. Sorrentino, tá Ela legal? que é tua professora. Então eu quero dizer pra vocês, Ela vocês tá são uns fazendo analfabetos em música, vocês não sabem nada, calem-se porque vem aí o intervalo comercial e nós Eu voltamos gosto em do teu seguida. solfejo, Pedro Ernesto. Eu Que sei, solfejo. É verdade. Tá bom, E quando voltamos tem em esse seguida. solfejo. Intervalo comercial. Trinado na voz. Assim. São 2h20. Quero comunicar oficialmente que na próxima quarta-feira o jogo do Flamengo pela Copa Libertadores da América contra o Justiça e Injustiça também vai ter público em Brasília, lá no estádio Mané Garrincha, tá certo? Não, certo não tá, mas é o que está colocado pela Comebol. O Flamengo foi lá fazer o seu jeito, não é a primeira vez que o Flamengo dá o seu jeito. Ele chegou a ter uma lei com o presidente da República que beneficiava só ao próprio Flamengo, então dar o seu jeito é uma especialidade dessa direção do Flamengo, né? O jogo de hoje não tem público, né? Na Argentina. Não tem. Não, mas Pelo menos o não de tem amanhã- informação. O de amanhã, o Olímpia está tentando com as autoridades paraguaias que tenha 5 mil pessoas no estádio. O estádio tem capacidade para 20 mil. A tendência é de que Agora não. que liberou, os clubes vão tentar. Né? Mas é que a Que Comebol não teve no liberou, jogo né? com o Cerro, eu acho, né, Léo? É, por isso. repente, O Cerro tem não essa teve questão e o, Ô, Léo, e o a Paraguai minha pergunta é o seguinte, os clubes têm que pedir pra quem? pra governador? Não, para a autoridade sanitária do país. Aqui no Brasil está muito vinculado Aqui em Porto Alegre ao não estado, vão né, levar. ao governo do estado. Não, é que assim, bom, Não, o que foi Flamengo decidido- conseguiu aonde a liberação? Brasília. Em Brasília. Tá, mas Brasília Então- com então o o canal governador é lá. do Distrito Federal. Então o canal é lá. É. Então quem quiser público de clube tem que ir a Brasília. É isso aí. Sim. Qual é a resumindo, diferença é do isso. Mané Garrincha pro Beira-Rio? Não. No caso do Grêmio de Internacional, não. A não ser que queiram jogar em Brasília. Sim, aí eles levam o jogo para Sim. Brasília. Não, mas Se eles para ter quiserem- público, Davi. Sim, não. Não, que assim, aqui não vão pra ter levar, como público, disse o A Pedro. minha pra ter pergunta é a público, seguinte, não Grêmio é- é que assim, ó, Internacional Davi. tem que pedir a autorização do governador do estado. Exatamente. Sim, essa a minha mas é que pergunta. aqui não vai ser liberado. É isso que nós estamos Exatamente. falando. Sim, mas Então, aí- tem que jogar em hoje, na Brasília. prática, Tá, não, na que assim, prática só- do jeitinho brasileiro, eu resumi. Quem quiser jogar com público vai ter que jogar no Mané mas Garrincha em por Brasília. que o governador do Distrito Federal liberou? E não o governo federal, que por uma coincidência está no Distrito Federal, né? É isso. É, exatamente, é isso aí. Olha, eu federal disse tinha ontem público aqui, em todas eu as disse praças. ontem aqui no programa que eu acho, tá?
Depois quero ouvir o especialista, não quero me meter em especialista porque seria uma vigarice que eu não quero cometer. Acho que no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a começar em setembro, portanto aqui 45 dias, há condições de colocar tipo assim 15, 20, 25% de público, como será feito, por exemplo, na Expo Inter. Porque nós precisamos começar a abrir também, não precisamos ficar também, sabe? Não, mas não precisa forçar, Pedro, isso vai ser natural. Vai abrir, vai de leve, claro, vai abrindo, vai de leve. Vai abrindo com testes, vai abrindo com pouca gente, vai abrindo devagarinho. Isso. O Flamengo, aliás, assim, teste. Maurício, por mais claro, o Flamengo, vamos lá, o Flamengo, antes da pandemia, já mandava jogos para Brasília. Sim, o Flamengo, o Flamengo não forçou isso com a Comebol, que eu saiba. O Flamengo está sendo muito inteligente. E outra coisa, Maurício, tem uma vantagem também. O gramado pro Flamengo, o melhor é o de Brasília. Porque o gramado do Maracanã pro Flamengo é horrível. Então, o Flamengo vai aliar um monte de coisa que ele já fazia antes. O Flamengo tem torcida em todo o Brasil. Então, em Brasília, muita torcida do Flamengo. Grêmio e Inter não teriam vantagem de público nisso, porque Grêmio e Inter colocariam quantas mil pessoas em Brasília? Não, mas é que não vai estar liberado o estádio de Brasília, né? Não vai estar liberado ele, né? 50%. Mas Léo, o Inter e o Grêmio, dependendo de partes do Brasil, lota estádio. Mas... Não, claro, não vai lotar o estádio de Brasília. Né? Mas assim, mas vamos liberar assim 30% lá do Mané Garrincha. Inter e Grêmio, coloca um 30% do Mané Garrincha. O Mané Garrincha acho que são 60 mil pessoas, né? Já tiveram 18 torcida. Já tiveram torcida em Brasília, né? O presidente Médici era gremista fanático. E por isso que os jornais de Brasília e as rádios de Brasília traziam notícias do Grêmio. Por incrível que pareça, naquele tempo levavam notícias do Grêmio e o Grêmio até formou uma certa torcida em Brasília, de tanto porque passavam os jogos do Grêmio. Davi, daqui a pouco, quer ver uma coisa? Santa Catarina libera, leva para Chapecó, lota a Arena Condá. Né? Liberou Cuiabá, por exemplo, 30%. Vai lotar de Gaúcho Cuiabá também. Entende? Então o Inter e o Grêmio daqui a pouquinho, eu não quero criticar o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo ele é muito esperto, o Flamengo é muito ágil. A questão é o combo, não é o episódio isolado, Potter, é o combo Flamengo. O episódio isolado é seguir a lei. Só desse episódio. Desse episódio está absolutamente tudo dentro da lei do Flamengo. O Flamengo não é o primeiro jogo da vida do Flamengo em Brasília. A Comebol liberou, Potter. Aí o que acontece aqui no Campeonato Brasileiro? Os clubes brasileiros, lá no Conselho de Clubes, né, Conselho Nacional de Clubes dentro da CBF, determinaram, quando vai voltar, volta para todo mundo. Não adianta voltar só para uns. Está definido. O que fez a Comebol depois? Termina a Copa América, ela lança um protocolo e está liberado 50% dos estádios com os protocolos. Acertem-se com as autoridades sanitárias. A questão de saída do estádio tem que acertar com os municípios para ter um transporte coletivo que não aglomere. Ou seja, ela liberou. E você se virem no resto. E aí dá uma desigualdade. Depois de liberar, dá uma aglomerada. Não vamos ser ingênuos também, né? Sim, claro. Não, mas eu digo que a Comebol vive na... Tem uma dúvida. Agora, eu ouvi agora... Eu tenho uma dúvida. A tia vai abrir com 10% só? Não, a tia tem regime regulamentar. Tá, mas quem é a tia? Só tem que quando levanta pra ir no banheiro, Guerrinha, tem que botar máscara. É que tem alguns códigos que você cita no ar que eu não conheço, por isso que às vezes eu pergunto. O nome da minha tia é Carmen Denardim. Beijo pra ela. Ela tem um Isso restaurante. mostra. Essa mulher vale uma esmeralda. Que tu não conhece toda a obra do Pedro Ernesto Denardim. Porque ele tem, eu peguei só a parte artística, né? Só musical. Da sessão Zero Gancho. Lisca doido recusou a oferta para ser técnico do Botafogo, viu, Davi? Nada. Não tem a ver com o mas eu trouxe agora. Ele é doido até ali, né, Maurício? O Lisca faz certo, Maurício. Como diria o Camões, Maurício, como diria Camões, um valor mais alto se levanta. Tô falando da composição imortal do Pedro Ernesto Denardim. Tango é assim o tango da Tia Carmen. É um hit. E o Alex Bagé não dos conhece. Pampas tem um lugar encantado e onde muitos homens vão em busca de lazer.
casa noturna, misteriosa, acolhedora, proporciona aos clientes alegria e prazer. Frequentemente vou namorar na tia Carmen, que tem primas e sobrinhas bonitonas e gostosas. Nossa, e ali esqueço de todos os meus problemas. Vivo momentos de uma vida cor-de-rosa. Refrão agora. O refrão Não, chega. Sensacional. Melhor não. Pedro, desculpa, qual o teu amigo que contou essa história pra ti, pra te transformar isso numa letra? Não. Quem transformou numa letra foi Bruno Neyer, o líder do grupo Os Chirus, que tem mais de 1.200 músicas compostas, que é um dos grandes compositores do Rio Grande do Sul, e a gente inventou essa bobagem aí só pra se divertir, pronto. Tá Você já vi quando ele conta histórias assim, de bastidores, em viagens, ele tem um amigo carioca que conta pra ele sempre, que é um cara muito festeiro, verdade. muito festivo, aí o amigo carioca conta pra ele conta nas contas. Tá bom, olha aqui, deu pra vocês, tá? Vocês já me incomodaram muito hoje. Muito obrigado, a gente volta amanhã, tá certo? Baita programa hoje, hein, Pedro? Não vai cantar mais foi nada, bom, Pedro? foi bom. Não, Canta mais chega, uma. né? Pra encerrar, Nosso Rouxinol, dilacera-nos! Estupra-nos! Vocês não pagam cachê? De graça? Tá louco? Não, o Bagé faz pix aí. Não. Vai, Pedro. Deixa eu dar uma ideia, Bagé. Já que tu é compositor, compõe uma música pra ele gravar. Isso, Bagé, boa. Faz isso, Bagé. Como é que eu não pensei nisso? Olha que honra. Pode ser Sabe que eu me emocionei muito quando eu tive sambas em São Paulo, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre. Mas nada é uma boa forma, de nós terminar com o carnaval, entendeu? Um samba enredo do Pedro Ernesto. Com a história do Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto é o narrador das multidões. Aí vai indo. Das multidões. Acelera corações. É por aí, cara. É demais. E gosta de andar pelado. Né? Dá pra botar isso aí. Ascensão, Glória. Lá na África do Sul. E assim se transformou no quê? Narrador da Zona Sul. Vou falar com o Thiago Cirqueira antes que ele viaje para Tóquio para reclamar que vocês passam o programa inteiro debochando de mim e da minha arte. Mas o seu samba tem que abrir em Luziu Refletiu. Luziu Refletiu é sucesso garantido. Tá bom. Andressa Xavier hoje estará no programa. Ela já está entre nós. Alô, Andressa. Eu tô ouvindo isso tudo. Eu tô ouvindo isso faz uns 5 minutos. Andressa, e o que tu achaste, dá a tua opinião? Eles estão debochando de mim, Andressa. Me defende. O nosso Rouxinol, Pedro. Andressa. Olha aí. O problema foi a letra dessa música aí, né? O problema foi essa letra. Não, calma, que ela não tá completamente certa ainda, Andressa. A gente precisa estudar. Não, eu sei a letra pode certa. piorar, fica tranquila que ela pode piorar. Se tu quiser, tu pode entrar na composição. Pra ganhar grana. Não, eu tô fora. Ela tá falando do samba enredo, Andressa. Não, o samba enredo foi bem. O samba enredo eu achei bem ok, viu, Pedro? A Andressa tá falando da música tema aquela. Não, Andressa, a arte, ela é transgressora, Andressa. A arte a gente não pode calar. A arte, ela é lançada e é lançada. Depois a gente vê o que vai fazer. É que a principal parte dessa música, que eu costumo ouvir lá nos churrascos do Pedro Ernesto Denardim no City, que meses não acontecem, né? Não, ele arregou nessa hora, né, Potter? Ele não quis cantar aquela parte. E aquela outra música também muito boa, mas não é pra cantar, Pedro. Não é pra cantar mesmo, tá? São 2h31 da tarde. Eu não tô te provocando pra cantar. Ô, meu zagueirão, o que tu tem de novo aí, meu zagueirão? Fala, Pedro, boa tarde a todos. Tu viu o que eles fazem comigo? Passaram o programa inteiro debochando. Mas tu canta bem, da viu, minha Pedro? pessoa e da minha arte. É um troço impressionante. Não, tu canta muito bem, Pedro. Eu vou visitar o Toigo hoje. Tá, ó, Guerrinha, bota o fone aí, Guerrinha. Bota o fone. Eu concordo com o Andressa, eu sempre digo isso. Ele tá sem fone, ele não vai ouvir, né, Pedro? Como é que ele vai ouvir tu pedindo ele botar o fone, Pedro? Mas alguém pode estar ouvindo a rádio lá na casa dele, pô. O Guerrinha tá ouvindo aí, Guerrinha? A preta, ele já saiu ali, ó. Acho que ele até saiu já. Já saiu, tá bom. Mas ele canta bem, né, Bagé? Ele canta bem, né, Bagé? Ele canta bem, ele tem muita facilidade nessa arte de cantar. Não, palhaço. Incrível. Não sei, tá perdendo tempo, porque o The Best of Pedro Ernesto tá muito bem. Esse é outro aí, ó. Viu como isso é engraçadinho, Matheus? Andressa? Não tem ainda bem. Tem sim, tem aquele The Voice dos 60 mais, né? Vamos escrever o Pedro. Cássio, eu tenho reunião com o doutor Thiago Cirqueira agora, por favor. Eu preciso me mandar, tá legal? Ô, Matheus, dá as manchetes aí. O problema é teu, rapaz.
O que eu vou fazer? Olha só. Não, no The Voice Mais, no The Voice 60 mais acho que não dá porque eles não aceitam profissionais, né, Pedrão? É só amadores. Aí é pra amador. E o Pedro já tem mais de 60, Matheus Ferraz. O Pedro já passou dos 60, eu tenho essa dúvida também. Faz pouco tempo, mas passei. Faz pouco tempo, né, Pedro? É dúvida. Tu e a Glória Maria, não querem dizer a idade. Isso. Mas olha só, hoje no Gaúcha Mais nós vamos falar sobre uma pesquisa que envolve o Arroio Dilúvio e a presença de metais pesados que é um dos principais arroios de Porto Alegre, desemboca no Guaíba e olha, tem muita sujeira. A gente vai falar sobre isso com um engenheiro ambiental e doutor em ciência do solo pela URGS, que vai nos contar o que foi encontrado no dilúvio e qual é o impacto disso no dia a dia, não só da cidade, mas também no dia a dia do Guaíba, que é de onde a gente tira a água que nós consumimos diariamente. Nós vamos falar também sobre uma iniciativa muito bacana no Hospital Mãe de Deus, o prontuário afetivo que fica junto a cada paciente. Ali não diz só o que o paciente tem de doença ou os remédios que ele deve tomar, mas sim quais são as preferências dele, qual é o time dele, qual é o cantor, se ele gosta ou não do Pedro Ernesto. Tudo isso vai para esse prontuário afetivo e a gente vai falar com o pessoal do Mãe de Deus para entender mais sobre isso. Nós estamos ligados em Brasília também, CPI da Covid, nós estamos ligados com a nova empresa que vai assumir a distribuição de energia elétrica na área da CE, a Equatorial Energia, que hoje vai trazer mais detalhes sobre toda essa operação. E claro, muito mais participação da reportagem, boas notícias, trânsito, previsão do tempo e hoje com a atração de Andressa Xavier. Opa, aí é outro né, departamento, Pedro? né? O que temos para o momento, né? O que temos. Vamos lá. Antônio Donadio gostou demais da música que eu cantei, né? O nosso querido Donadio. Ele gostou demais. Tá? E depois o Luizinho, o Luizinho, lá da Objetiva, diz o seguinte: eu não acredito que tu pelado seja tão feio como falaram no Sala. Tu branquinho deve ser até engraçadinho, bem peladinho. Eles me viram nu uma vez. O problema é ficar imaginando, Pedro. Eu já vi eles nu 500 vezes, ninguém comeu, nunca comentei isso. Por que eles têm que comentar esse troço aí? Eles são invejosos, Pedro. Não é a corja do Sala de Redação, tu sabe disso. A corja do Sala de Redação, exatamente. Tu tens razão. É uma corja que volta amanhã, a 1h05 da tarde, e a partir de agora tu vai fazer comigo aquela coisa, chegando aí o Gaúcha. Vamos fazer, né? Tá chegando o quê? Gaúcha. Tchau, fui!